Durante a noite, no acampamento militar, no interior da tenda, o rei encontra-se sentado diante de uma mesa, observando o mapa estendido à sua frente. Expressando sua angústia, ele murmura que todos, vindos de cada canto do continente, estão reunidos ali naquele momento. A aproximação de um dos cavaleiros imperiais interrompe suas reflexões. Curvando-se profundamente com a mão no peito, o cavaleiro apresenta suas sinceras desculpas, mas o monarca nega com a cabeça, reconhecendo que a cavalaria deu o seu melhor diante de circunstâncias tão sombrias. A conversa prossegue enquanto o cavaleiro ressalta a dificuldade de enfrentar as hordas de demônios. Do lado de fora da tenda, Riley reflete que não havia outra escolha senão buscar refúgio ali, já que o acampamento abriga inclusive sobreviventes da Torre Mágica de Irantes após o terrível confronto contra os magos daquela instituição. Retomando a palavra, o rei aponta para o mapa e alerta a todos sobre o arquipélago das Ilhas Moura, explicando que a região não pertence ao território imperial. Ele rememora a história do local, destacando que os nativos da tribo Mou conquistaram sua independência com a fundação do Império Litas e não verão com bons olhos a chegada de tantos forasteiros em suas terras pacíficas, exigindo cuidado extremo de todos para evitar conflitos desnecessários. Enquanto a reunião estratégica prossegue na tenda, Rebecca Duncan aproxima-se de Riley para puxar conversa de forma descontraída. Riley tenta contê-la e lembra que deveriam prestar atenção na reunião, mas Beck desdenha do aviso, retrucando que as diretrizes do encontro são voltadas apenas para o alto escalão e que magos da torre como elas só precisam receber os comandos finais. Beck então revela que tem grande familiaridade com o arquipélago por ser a terra natal da família de sua mãe, lembrando ter mencionado suas origens do sul durante o exame de seleção. Diante da dúvida sobre seu pertencimento à tribo Mou, a maga esclarece que é tecnicamente uma pessoa de fora, pois sua avó apenas visitou a região no passado, apaixonou-se pela beleza da ilha e decidiu fixar residência por lá. Durante a reunião, Yukria discute sobre a necessidade de focar a estratégia na guerra naval. A causa dessa preocupação é a presença dos espíritos que habitam as águas das Ilhas Moura. Secretamente, Riley usa seus pensamentos para questionar Grinvar se a existência dessas entidades no mar é verdadeira, o que é prontamente confirmado por seu livro mágico. Rebecca intervém e reforça que os nativos da tribo Mou possuem uma afinidade espiritual altíssima. Ela destaca que obter a cooperação dessa tribo seria uma vantagem decisiva para vencer qualquer batalha no mar, embora logo sopre um banho de água fria ao admitir que conseguir essa aliança é algo quase impossível. Assim que a longa reunião estratégica chega ao fim, o grupo se dispersa pelo acampamento. Riley pondera mentalmente que, apesar de o encontro não ter definido um plano de ataque específico, ele cumpriu o papel de mapear e avaliar o poderio militar de cada facção reunida. É nesse momento que Grinvar chama a atenção para o fato de que as três maiores forças do continente finalmente convergiram no mesmo local: a família imperial, a torre mágica e a liderança religiosa. Saindo da tenda principal, os jovens são surpreendidos ao verem a aproximação de velhos conhecidos. Rebecca reage surpresa, enquanto Riley e o padre Hermin trocam cumprimentos amigáveis após um longo período afastados. Ao tentar estender a saudação para Rebecca, Hermin é recebido com desdém pela jovem, que reclama da recepção fria e ouve uma confirmação direta do padre de que ele a odeia. Observando os arredores do acampamento e a escolta do clérigo, Riley pergunta se os homens que acompanham Hermin fazem parte dos recém-formados inquisidores do Grande Templo. O padre confirma com simplicidade, justificando com bom humor que acabou assumindo o posto de capitão da unidade apenas por ser o membro mais sênior do grupo. A conversa toma um tom mais leve quando comentam sobre as origens de Hermin, lembrando do prestígio da família Unsvelia. De forma humilde, o padre pondera que, por ser um filho ilegítimo, duvida que sua própria família vá reconhecer seus méritos, acrescentando em seguida que os líderes do clã Unsvelia e outras prestigiadas famílias nobres e de magos passarão a integrar os encontros estratégicos a partir do dia seguinte. Hermin, contudo, adota um tom grave e expressa sua apreensão, admitindo que mesmo com todas essas forças reunidas, não sabe se serão capazes de expulsar os demônios. Ele aponta que o problema fundamental da falta de contingente numérico não foi resolvido, resultando em uma situação com generais em abundância, mas poucos soldados para a linha de frente. O padre relembra que, durante a Era de Paz, o Império focou seus esforços em assuntos internos e desmantelou o exército imperial por julgar a guerra uma coisa do passado.
Ele acrescenta que a família imperial considera convocar um alistamento adicional, mas a falta de pessoas com treinamento militar adequado lança dúvidas sobre a eficácia de um novo exército. Desanimado, Ermin desabafa que precisavam de apenas mais algumas tropas verdadeiramente capazes de combater. De repente, um grito agudo e aterrador ecoa pelos céus, interrompendo a conversa e deixando todos em alerta. Do outro lado do acampamento, o pânico se alastra rapidamente entre as pessoas, que correm desesperadas em busca de abrigo nas tendas. Um dos subordinados de Ermin se aproxima às pressas, gritando que se trata de uma emboscada. O padre reage pasmo com a possibilidade de os demônios já terem encontrado o caminho para as Ilhas Moura, questionando se o mago espacial do inimigo teria usado a magia de teletransporte novamente. Grinvar intervém imediatamente, afirmando com convicção que isso seria impossível. O livro mágico lembra que Isabela transportou os membros da Torre Mágica para o outro lado do continente em apenas 2 horas e que, por mais perita que ela seja em magia espacial e por mais elevado que seja seu nível, seriam necessários pelo menos 15 dias para que ela se recuperasse do desgaste extremo causado por um feitiço de proporções tão massivas. Sem entender como os inimigos conseguiram realizar o ataque, Riley questiona o que pode ter acontecido, e Grinvar pontua que eles precisam ver a situação com os próprios olhos antes de tirar qualquer conclusão. Enquanto isso, apavorado com a confusão, um servo corre às pressas até a tenda real para avisar o monarca. Ao ver o desespero do homem, o rei loiro pergunta o que está acontecendo e ouve o conselho de que precisa sair pessoalmente para testemunhar o horror que se aproxima. Ao dar alguns passos para fora da tenda, o rei estanca, horrorizado ao se deparar com um exército assustador. Uma horda de esqueletos mortos-vivos ressurge das sombras, avançando velozmente em direção ao acampamento imperial. Em pavor e empolgação militar, um dos cavaleiros imperiais saca sua lâmina e investe com fúria contra as criaturas, erguendo sua espada e desferindo um golpe certeiro que decapita um dos esqueletos. Porém, a surpresa do soldado é imediata ao perceber que a criatura não desmorona por completo, o corpo permanece em pé enquanto a caveira decapitada rola pelo chão. Para o espanto e fúria do cavaleiro, a cabeça do esqueleto, mesmo caída, encara-o fixamente com um olhar zombeteiro. Transtornado, o soldado se prepara para esmagar a criatura de vez, mas Ermin intervém a tempo, segurando o ombro do guerreiro e ordenando que ele interrompa o ataque. Ermin nota algo atípico na conduta dos monstros. Ele observa que, normalmente, criaturas e mortos-vivos atacam humanos de forma indiscriminada ao se aproximarem, algo ainda mais evidente em monstros de baixo nível como aqueles esqueletos. Contudo, aquelas criaturas não demonstram a menor intenção de atacar a comitiva. Curioso e confuso com o comportamento bizarro, o padre questiona Riley sobre a natureza daqueles esqueletos. Repentinamente, erguendo o braço com entusiasmo no meio do campo de batalha, surge o líder daquela horda, Lich, a ex-aprendiz de Grinvar. Demonstrando sua personalidade expansiva e cômica, Lich declara alegremente que veio para ajudar seu antigo mestre. Ao perceber a comoção e o pavor das pessoas ao redor, Grinvar esbraveja com a ex-aluna, apontando o desespero que a chegada de seu exército causou. Lich, por comunicação telepática, inclina a cabeça em tom de pura inocência, questionando por que todos estariam com medo se ela trouxe um exército confiável de esqueletos justamente para protegê-los. Sem paciência para as atitudes sem noção de sua ex-discípula, Grinvar simplesmente decide ignorar as justificativas e cumprimenta Lich de forma resignada. Riley também a saúda e aproveita a oportunidade para perguntar como ela conseguiu atravessar o continente até alcançar as isoladas Ilhas Moura. Com ar de orgulho, Lich explica que encontrou diversos navios abandonados no porto, nos quais acomodou cuidadosamente cada um de seus subordinados mortos-vivos e os enviou navegando até o arquipélago. Intrigada sobre como Lich descobriu o paradeiro exato do grupo, Riley questiona sua localização. A morta-viva confessa com entusiasmo que havia colocado um feitiço de rastreamento no artefato mágico que entregou a Riley anteriormente, revelando monitorar seus passos. A revelação deixa Grinvar profundamente irritado, chamando a ex-aprendiz de perseguidora maluca. Analisando a situação de forma prática, Grinvar ressalta que o método de navegação ou o rastreamento pouco importam no momento. O verdadeiro mistério reside em como o exército de esqueletos conseguiu cruzar o mar rodeado por espíritos.
O livro mágico explica que os espíritos são seres puros por natureza e possuem um horror instintivo a qualquer coisa contaminada por energia demoníaca ou magia negra. Seria completamente impossível que as entidades marinhas permitissem que uma massa densa de miasma como Lich e suas criaturas cruzassem suas águas em segurança sem um confronto direto. Com um tom despreocupado, Lich rebate a surpresa de Grinvar explicando que, na verdade, os próprios espíritos do mar a ajudaram durante a travessia, incentivando seu progresso. A declaração deixa Grinvar e Riley completamente chocados. Lich levanta a hipótese de que as entidades aquáticas talvez tenham reconhecido sua verdadeira identidade, revelando que, quando ainda estava viva, costumava residir justamente nas Ilhas Moura. Antes que a morta-viva possa concluir seu relato sobre o passado, Grinvar interrompe a transmissão telepática abruptamente. Irritada por ter sua fala cortada, Lich reclama do gesto, mas o livro mágico rebate lembrando que a comunicação mental dele só alcança o grupo e que era preciso focar na reação dos demais no acampamento. Hermin, observando a horda de mortos-vivos mais de perto, demonstra inquietação e comenta que sente algo extremamente estranho. Ele afirma ser capaz de perceber uma presença assustadoramente familiar oculta no meio daquela legião de esqueletos. Riley, intrigada, pergunta se haveria algum soldado ou conhecido do padre transformado em morto-vivo ali. Hermin nega a possibilidade de ser algo intencional, mas insiste que há uma assinatura de energia inconfundível entre as criaturas. Ao direcionar o olhar para o centro da tropa de Lich, o padre empalidece e entra em choque absoluto. Em meio aos esqueletos comuns, destaca-se uma figura trajando uma armadura militar completa e portando uma espada ornamental reluzente. Hermin reconhece imediatamente a postura e os equipamentos do guerreiro morto-vivo, identificando-o atônito como o Capitão Jeremy. Hermin, com o olhar perplexo fixo na figura de armadura, exclama se aquele morto-vivo é o Capitão Jeremy. Ao seu lado, os inquisidores reagem com incredulidade e suor frio, argumentando ser impossível que um Cavaleiro da Morte seja o seu antigo comandante. Porém, Hermin reafirma com absoluta certeza que reconheceria aquela estrutura óssea em qualquer lugar, deixando os subordinados arrepiados com tamanha capacidade de identificação. Mais do que isso, o padre aponta para a lâmina ornamental embainhada na cintura do morto-vivo, revelando tratar-se da espada sagrada perdida da Ordem, um artefato de poder inestimável que a Inquisição buscou incansavelmente durante anos. Diante do silêncio solene do Cavaleiro da Morte, Hermin observa o antigo comandante se ajoelhar na areia e gravar uma mensagem no chão usando a ponta do dedo. A frase entalhada traz uma saudação direta ao jovem clérigo, dizendo que fazia muito tempo desde que se viram. Vemos uma memória do passado do Cavaleiro Sagrado. No flashback, sob uma tempestade num cemitério, um jovem Jeremy trajava trajes de luto ao lado das lápides. Um alto clérigo lamentava com profunda tristeza a morte de Rohanna, entregando a Jeremy os pertences deixados por ela. O sacerdote destacou que, até o seu último suspiro, Rohanna lutou como uma verdadeira inquisidora contra os adoradores do Deus maligno, repassando formalmente a espada sagrada a Jeremy para que ele sucedesse o legado como novo comandante. O clérigo relembrou a lenda de que as almas dos antigos comandantes habitam a espada sagrada, afirmando ter certeza de que o espírito de Rohanna também se encontrava naquela lâmina. Convencido por essas palavras, Jeremy aceitou a responsabilidade. No entanto, por dentro ele estava completamente destruído. Ele se juntou aos inquisidores unicamente por causa de Rohanna e, sem ela, sua razão de viver havia sumido, jurando a si mesmo que, a partir daquele dia, viveria apenas para buscar a própria morte. A partir do momento em que Jeremy assumiu a espada sagrada, a Inquisição passou por uma mudança drástica, deixando de ser uma organização estritamente defensiva para se transformar em um grupo focado em caçar e erradicar o mal implacavelmente. Mas essa busca obsessiva por vingança cobrou um preço trágico. Durante uma investida contra um esconderijo do Deus maligno, Jeremy ordenou um ataque precipitado assim que descobriu a localização. A falta de preparo custou a vida de metade da expedição. Em meio ao massacre dentro do cativeiro, cercado por seus próprios subordinados revoltados, Jeremy foi empalado pelas costas por seus companheiros. Cuspindo sangue e caído ao chão, Jeremy perguntou o porquê daquilo. Um dos inquisidores gritou com fúria que ninguém mais conseguia contê-lo e que dezenas de aliados já haviam morrido desde que ele se tornou comandante.
O subordinado desabafou que muitos dali não queriam morrer em uma missão sem sentido apenas por causa do rancor pessoal de Jeremy pela morte de Rohanna. Incapaz de erguer a lâmina contra seus próprios homens, Jeremy aceitou seu fim melancólico enquanto era perfurado por múltiplas espadas e abandonado à própria sorte pelos sobreviventes. Banhado em seu próprio sangue e agonizando no fundo da caverna, Jeremy questionou se sua liderança agressiva e sua obsessão realmente estavam erradas. Em sua mente, ele se lembrou de quando assumiu o posto sob aplausos da alta cúpula por sua postura implacável, e de como seus subordinados costumavam jurar segui-lo cegamente. Deitado e sem forças, ele ouviu uma voz suave chamá-lo docemente em meio à escuridão. Ao abrir os olhos, ele viu a espada sagrada de Rohanna emitir um brilho verdejante e reconfortante, trazendo a presença e o espírito de sua amada para consolá-lo nos últimos instantes de sua vida mortal. A voz de Rohanna vinda da espada sagrada perguntou a Jeremy o que ele acreditava ser o certo. Agonizando no chão da caverna e cerrando o punho com o resto de suas forças, ele respondeu que queria concluir sua vingança contra o mal, mesmo que isso custasse sua vida. Repentinamente, uma onda de choque de energia mágica roxa irrompeu no local, assustando os inquisidores que ainda estavam se retirando. Uma voz sombria ecoou perguntando se aquelas palavras eram sinceras e se ele realmente desejava concluir sua vingança a qualquer custo. Cuspindo sangue, Jeremy reafirmou com determinação que era um inquisidor e que a lâmina do Senhor existia unicamente para matar o mal, um fato que jamais mudaria mesmo se ele morresse. Ao dar seu último suspiro e falecer ali mesmo, o corpo de Jeremy foi envolvido por uma névoa mágica púrpura. Diante do cadáver do comandante, surge a figura esquelética de Lich, que celebra a oportunidade perfeita ao afirmar que estava precisando justamente de um cavaleiro da morte para o seu exército. Os inquisidores remanescentes entram em pânico diante da presença daquela criatura esquelética e tentam se preparar para o confronto, mas Lich simplesmente estala os dedos, iniciando o processo de reanimação necrótica que transformou Jeremy no cavaleiro da morte que agora se encontra pacificamente ajoelhado na praia diante de Irmin. Enquanto isso, a notícia de que um exército de esqueletos tomou a praia e de que o antigo comandante da Inquisição fora ressuscitado como um cavaleiro da morte chega aos ouvidos da liderança religiosa. Dentro de uma das tendas do acampamento real, um dos altos sacerdotes bate o punho na mesa com indignação, recusando-se a acreditar naquilo. O clérigo vocifera que é um absurdo sugerir que o antigo líder dos inquisidores retornou como um morto-vivo trazendo uma tropa de mortos apenas para proteger o império. Fora de si, o alto sacerdote exige que o rei ordene a aniquilação imediata daqueles esqueletos antes que eles aproveitem uma brecha na guarda para atacar. Irmin intervém e pede para que o alto sacerdote se acalme, tentando explicar novamente a natureza do exército. No entanto, o clérigo manda calar a boca e o acusa de ter se tornado arrogante apenas por ter assumido a liderança da unidade em uma idade tão jovem. Afastado da discussão, Irmin reflete angustiado em seus pensamentos que sua intenção original era trazer o próprio capitão Jeremy até a tenda para explicar a situação, mas reconhece que os líderes jamais permitiriam a entrada de um morto-vivo de alto nível no acampamento humano. Durante a reunião, o tom crítico de um dos sacerdotes permanece elevado, vociferando contra Irmin por proferir o que considera absurdos. Interrompendo a discussão com uma atitude solene, Riley dá um passo à frente no centro da tenda e pede um momento para falar, solicitando uma audiência privada com o rei. O alto sacerdote esbraveja com indignação pela audácia de uma maga jovem interromper a cúpula de lideranças. Alheio às vaias e protestos, a atenção do rei é fisgada de maneira imediata quando Riley pronuncia a palavra Grimório. Ao escutar esse nome, o monarca empalidece e demonstra visível espanto e apreensão, indicando que o termo carrega um peso significativo e um passado oculto para ele. Riley completa seu pedido esclarecendo que foi instruído a mencionar essa palavra especificamente, pois seu mestre garantiu que, ao ouvi-la, Vossa Majestade compreenderia a gravidade e a legitimidade da situação. Percebendo a mudança na postura real, o clérigo indignado tenta intervir uma última vez, rindo com deboche e declarando que não há necessidade de ouvir mais nada vindo de uma maga júnior, exigindo que ela seja expulsa imediatamente e punida por tamanha falta de respeito. No entanto, o rei ergue a mão e, com uma voz firme e inquestionável, ordena que todos os presentes deixem a tenda imediatamente. A ordem pega o sacerdote e os demais nobres de surpresa, deixando-os perplexos e descontentes.
Enquanto os presentes saem resmungando em protesto, Riley e Grinvar permanecem em silêncio no centro do ambiente, prontos para dar início à conversa decisiva com o soberano do Império. Existia um certo Grimório, um livro lendário do qual se dizia ser capaz de transformar seu portador em um arquimago. No passado, uma tempestade de sangue varreu o Império enquanto magos lutavam para tomar posse daquela relíquia. Cegos pela ganância, membros de diversas ordens conspiravam e se matavam em disputas secretas apenas para pôr as mãos no livro. Em meio àquele banho de sangue, um dos antigos contratantes de Grinvar, Sherdian, desaba ao chão, agarrando-se ao Grimório em seus instantes finais enquanto o livro gritava para ele se recompor. Foi somente após perder um precioso contratante que o Grimório tomou uma decisão drástica. Ele escolheu ser esquecido pela história do Império, ocultando todos os registros sobre a sua existência. A partir dali, ficou determinado que apenas o imperador da Era Atual teria acesso aos registros sobre aquele livro lendário. Guardados dentro do Tesouro Secreto Imperial, um local onde apenas o Imperador e o Grande Secretário podem entrar, repousavam os segredos que o Império escondeu ao longo dos séculos. Entre eles, projetos de armas de guerra, núcleos de mana condensados capazes de destruir todo o continente de uma só vez, e principalmente, o registro acástico de Litas, que guarda a história completa do Império. Diante de Riley e de Grinvar, o rei afirma que já leu esses registros no passado, confirmando que conhece a história sobre os 5 arquimagos e o lendário Grimório. O monarca cita os nomes de grandes lendas: Ian Shishin, Sherdian Sokolov, Cromwell Stinvod, Dmitri Kishin e até mesmo Marta Falerish. Ele relembra que, nas histórias daqueles aclamados como heróis do Império, sempre havia um apoiador, ou melhor, um único livro que os acompanhava, e o nome desse livro lendário é Grinvar. Voltando-se para Riley, o rei pontua que ouviu falar muito sobre a sua fama, uma gênia inigualável que alcançou o nível intermediário aos 15 anos, que se voluntariou como espiã na Torre Mágica de Irantes e foi a principal responsável pela subjugação de Ian Irantes. O monarca admite que, se uma heroína como ela pronuncia o nome de Grinvar, ele não tem outra escolha a não ser reconhecer a existência do livro lendário, perguntando em seguida o que eles gostariam que ele fizesse. Diante do assentimento silencioso de Grinvar, Riley toma a frente e explica que, no registro acástico de Litas, deve constar outro apoiador além do próprio Grimório, um antigo discípulo conhecido como um Lich. O rei confirma, afirmando que a história daquele morto-vivo também foi registrada, incluindo o episódio em que ele levou um necromante à beira da morte ao lado de Marta Falerish. Aliviada por saber que o soberano já tem conhecimento sobre esses fatos, Riley ergue a mão concentrando uma chama mágica púrpura, comentando que isso tornará a conversa muito mais fácil. Canalizando a energia mágica na palma da mão, Riley pede perdão pela presunção e declara ao monarca que trouxe aquele lendário morto-vivo até ali. Em meio a fagulhas púrpuras, uma projeção esquelética de Lich emerge no centro da tenda, curvando-se dramaticamente e declarando que aquele humilde servo, que traiu as leis dos céus, saúda o grande imperador. Após concluir a conversa a portas fechadas com Riley, o imperador emite um decreto oficial por todo o arquipélago de Moura, ordenando que o exército de esqueletos cercando a capital seja formalmente reconhecido como parte do exército imperial. Com a nova ordem em vigor, a tensão na praia rapidamente se dissolve. Pessoas da região observam com curiosidade cômicas criaturas, com crianças rindo ao verem um esqueleto dançando na areia e sendo acolhidas pacificamente pelos mortos-vivos. Enquanto isso, o alto sacerdote encara o capitão Jeremy estupefato, questionando com desespero como alguém que serviu ao Senhor pôde trair as leis sagradas e se tornar um morto-vivo, ao que outros membros da comitiva pedem para que ele mantenha a calma, já que a situação atual não lhes permite escolher aliados. Conforme o exército esquelético demonstra um comportamento amigável e a liderança religiosa aceita formalmente a existência de Jeremy, a população e os soldados finalmente baixam a guarda diante da Legião dos Mortos. Caminhando pelo acampamento com o livro mágico em mãos, Riley comenta em pensamento que é um grande alívio ver que o imperador acatou suas palavras com tanta facilidade, mesmo sendo um pedido tão incomum. Ela acrescenta que é estranho finalmente ver chegar o dia em que a verdadeira identidade de Grinvar pode ser revelada, lembrando que ele não fez nada além de se esconder até aquele momento.
Grinvar explica que o registro acástico de Litas é um compilado sobrenatural de informações onde toda a história do mundo é gravada automaticamente, um arquivo que guarda a verdade deste mundo e ao qual apenas o imperador que herda o sangue do fundador pode ter acesso. Aquele livro místico é o único lugar que ainda contém o registro sobre a existência do Grimório. Graças a isso, todos os imperadores ao longo das eras sabiam de sua existência, mas nenhum deles jamais tentou procurá-lo diretamente, pois sabiam muito bem pelas lições do passado a tragédia que se desdobraria caso revirassem o império atrás do livro lendário. Observando uma criança brincar alegremente com um dos esqueletos na praia, Grinvar pondera que, no passado, foi muito relutante em revelar sua existência devido aos grandes conflitos que isso causava, fazendo um juramento de manter seu segredo e não deixar registros após ver um discípulo morrer diante de seus olhos. O livro mágico conclui admitindo que o registro acástico de Litas não era algo que ele pudesse adulterar, mas que, no fim das contas, as coisas acabaram se resolvendo bem por causa dele, levando Riley a questionar mentalmente se aquele registro histórico é realmente um item tão incrível assim. Grinvar acrescenta que foi ótimo Lich e a Legião de Mortos-Vivos terem sido reconhecidos oficialmente como aliados, mas admite preocupação quanto aos nativos do arquipélago de Moura se recusarem a cooperar com as forças imperiais. Em outro ponto do acampamento, uma confusão generalizada se forma. Ermin tenta acalmar os ânimos de um grupo de nativos furiosos que gesticulam e gritam palavras incompreensíveis. Ao notar a aproximação de Rebecca Duncan pelo caminho, o padre comemora aliviado, dizendo que ela chegou no momento perfeito. Beck pergunta com estranheza o que está acontecendo, e Ermin lembra que ela havia mencionado que sua terra natal era no arquipélago de Moura, pedindo para que ela traduza o que os nativos estão dizendo. Indignada, Rebecca rebate debochando da situação, questionando como o comandante dos inquisidores não consegue compreender uma única palavra da língua local. Ermin tenta se justificar sem graça, explicando que o dialeto deles é tão carregado que fica quase impossível de entender. Sem paciência para as desculpas, Beck avisa irritada que só vai traduzir aquilo uma única vez. Ouvindo os brados inflamados do líder tribal, a maga explica a mensagem. Os nativos afirmam compreender a situação dos cidadãos imperiais que se refugiaram ali e até mesmo aceitam o uso dos espíritos do mar. Rebecca continua a tradução com cara de poucos amigos, avisando que, mesmo com o Império em crise, trazer monstros impregnados de energia demoníaca para dentro do arquipélago de Moura é algo que a tribo simplesmente não vai tolerar. Ao longe, Lich resmunga indignada por telepatia, chamando os nativos de ingratos e questionando a Grinvar quem eles achavam que manteve as ilhas intactas até aquele momento. Grinvar pede para a ex-aluna deixar isso para lá, mas reflete mentalmente que a situação vai virar uma enorme dor de cabeça. Mesmo que a Legião de Mortos-Vivos tenha se juntado às forças aliadas, a batalha final será naval, tornando essencial a ajuda dos nativos que conseguem comandar os espíritos do mar. Voltando-se para o padre, Beck repassa o ultimato. Os nativos deram apenas duas opções, ou eles expulsam os monstros, ou todos os cidadãos imperiais serão escorraçados da ilha junto com as criaturas. Ermin entra em desespero e tenta argumentar, perguntando ao chefe como ele acha que aqueles monstros conseguiram atravessar os espíritos marinhos e chegar em segurança, insistindo que é porque aquelas criaturas são boas e foram reconhecidas pelo Senhor, lembrando ainda que um monstro consumido pelas trevas jamais conseguiria empunhar uma espada sagrada. O líder tribal dá uma risada debochada, e Rebecca traduz sem rodeios. A tribo de Moura segue sua própria religião ancestral e eles não poderiam se importar menos com a vontade do Deus do Império. A resposta faz a paciência de Ermin evaporar no mesmo segundo. Mudando completamente de postura, o padre saca sua enorme espada e parte para cima do chefe tribal com um olhar assassino, berrando furioso como ele ousa desrespeitar o Senhor. Vendo o comandante da Inquisição prestes a cometer um crime diplomático, seus subordinados entram em pânico e se jogam para segurá-lo, implorando para que ele se acalme e converse civilizadamente dentro da tenda. Observando o surto de Ermin à distância, Rebecca suspira aliviada enquanto Riley e Grinvar encaram a cena perplexos. Beck comenta que aquele lugar só tem gente maluca e que todos ali têm um parafuso a menos. Mudando de assunto, a maga chama Riley para continuar sua caminhada pelo acampamento, lembrando que é a primeira vez da garota nas Ilhas Moura e que ela gostaria de guiá-la pela região. Beck insiste alegremente, chamando Riley para irem juntas e prometendo mostrar vários lugares incríveis pelo caminho.
Caminhando por uma trilha cercada por árvores e pequenas luzes mágicas que flutuam no ar, Riley observa o cenário encantada, comentando que aquele lugar é lindo. Beck ri em tom de deboche, respondendo que ainda é cedo demais para ficar impressionada, já que mal chegaram à entrada da ilha. A maga garante que os olhos da garota vão saltar para fora logo em seguida, pois a capital de Moura fica ainda mais bonita à medida que avançam floresta dentro. Durante a caminhada, Riley demonstra preocupação e comenta que os demais líderes devem estar no meio da reunião estratégica naquele exato momento, questionando se não há problema em estarem fazendo um passeio tão descontraído sozinhas. Beck faz cara de desentendida e retruca que esse é um problema para o alto escalão resolver, não para elas. Grinvar intervém nos pensamentos de Riley e lembra que, em uma situação onde restam menos de 50 sobreviventes da Torre Mágica, tecnicamente elas também seriam consideradas alto escalão. Ainda assim, o livro mágico admite que uma pausa não faz mal a ninguém. Ele complementa que, graças a Riley, as 3 grandes forças venceram a batalha na Torre Mágica, então ninguém teria o direito de reclamar se elas relaxassem um pouco. Riley concorda com o raciocínio, mas pergunta mentalmente se Beck não vai acabar se metendo em encrenca por isso, ao que Grinvar responde simplesmente que esse é um problema para a própria Beck lidar. Mudando para um tom mais pensativo, Riley reflete que, mesmo que a tribo Mou e o Império não cheguem a um acordo, no fim isso não fará diferença. Grinvar concorda com um sorriso confiante, afirmando que eles têm a carta na manga perfeita para resolver qualquer conflito com os nativos. Nesse exato momento, a voz cantante de Lit ecoa na mente deles, perguntando animada se finalmente chegou a hora de ela fazer sua grande aparição triunfal. Sem um pingo de paciência para o escândalo de sua ex-discípula, Grinvar esbraveja mentalmente, mandando ela calar a boca e ficar quieta de uma vez. No interior da tenda de conferência, um silêncio pesado e desconfortável paira no ar entre o imperador, o líder da tribo Mou e Olivia, que se encontra sentada no meio deles suando frio enquanto atua como tradutora. Subitamente, o chefe dos nativos bate a mão na mesa e começa a esbravejar com veemência. Tensa e sem jeito, Olivia traduz a mensagem, explicando que o líder disse não dar a mínima para a vontade do Deus do Império e que jamais tolerará qualquer tipo de união com monstros. Um dos sacerdotes ao lado do monarca tenta amenizar o clima, aproximando-se com um esqueleto todo enfeitado de flores e insistindo que aquelas criaturas não são monstros comuns, pedindo para que o chefe repare no suposto sorriso inocente do morto-vivo. A tentativa só enfurece o líder tribal ainda mais, que volta a gritar em chamas de fúria. Sem entender o dialeto local, o sacerdote pergunta a Olivia o que exatamente o chefe está dizendo agora. A jovem maga tenta amenizar a situação, explicando timidamente que o líder declarou que, mesmo parecendo amigáveis no momento, ninguém sabe quando essas criaturas podem atacá-los pelas costas, e que mesmo com a espada sagrada e o antigo comandante transformado em Cavaleiro da Morte servindo como garantias, nada disso resolve. Irritado com a enrolação, o clérigo corta Olivia e manda ela ir direto ao ponto. Tremendo de nervoso e gaguejando, ela confessa com todas as letras que o chefe dos nativos mandou o padre ir se fuder. A resposta choca todos os presentes na tenda, deixando os sacerdotes em pânico absoluto. O clérigo olha para o rei desesperado, perguntando a Vossa Majestade se eles simplesmente aceitarão tamanha ofensa calados. O imperador, no entanto, solta um suspiro pesado e assume uma postura calma e séria, afirmando que o Império tem uma dívida imensa de gratidão com a tribo Mou. Ele relembra que, assim que a guerra contra os demônios eclodiu, os nativos cooperaram no resgate e na evacuação dos cidadãos imperiais sem hesitar nem por um segundo. Por essa razão, o monarca declara com firmeza que não permitirá que ninguém ali os trate com desrespeito, deixando o clérigo sem reação e sem ter como retrucar. O imperador determina que, por enquanto, todos façam o possível para tentar persuadir os nativos até o amanhecer do dia seguinte. No entanto, com uma expressão sombria e o olhar pesado, o monarca adverte que, se não conseguirem chegar a um acordo até esse prazo, medidas drásticas terão que ser tomadas. Enquanto isso, em uma parte mais afastada da ilha, Beck guia Riley e Grinvar através de uma trilha iluminada por vagalumes e partículas de luz. Chegando à margem de uma linda nascente de águas cristalinas, Beck apresenta o local com entusiasmo, revelando que se trata do Lago Ruel. Ela explica que as pessoas de fora quase não conhecem aquele recanto, mas é um ponto extremamente famoso e especial entre os nativos da ilha.
Nesse momento, duas jovens nativas que estavam com os pés na água notam a presença do grupo e acenam animadas, surpresas ao reconhecerem a recém-chegada. Elas comemoram a visita de Beck, dizendo que fazia muito tempo desde a última vez e perguntando quando ela havia chegado. As garotas comentam que ouviram boatos sobre a chegada dos cidadãos imperiais, mas jamais imaginaram que a encontrariam por ali, reunindo-se alegremente ao redor do grupo para matar a saudade. Aproveitando o clima tranquilo, Riley senta-se na margem e coloca os pés na água fresca, comentando reflexiva com Beck que aquelas pessoas não parecem ter um dialeto tão pesado assim, lembrando que mais cedo ela não conseguiu entender absolutamente nada do que os homens falavam em frente às tendas. Beck dá uma risada zombeteira e revela a verdade. Aqueles velhos estavam apenas forçando o dialeto de propósito para infernizar e tirar a paciência dos líderes das três grandes forças, pois na realidade tanto o chefe quanto os demais conseguem falar a língua imperial perfeitamente. Riley fica em choque com a revelação e questiona indignada se Beck sabia disso o tempo todo e ainda assim se deu ao trabalho de atuar como tradutora. Com uma gargalhada descarada, Beck responde que sim, justificando que achou toda a situação incrivelmente divertida. Beck continua rindo e pergunta se Riley também não achou graça, comentando que ver aquele fedelho do Ermin se contorcer de nervoso foi extremamente hilário. No acampamento, o padre segura a cabeça com uma baita dor de cabeça provocada por todo o estresse, enquanto seus subordinados tentam entender o que houve. Grinvar resmunga nos pensamentos de Riley, lembrando que já tinha avisado que todo aquele povo do sul tem um parafuso a menos. Ao notar a garota soltando uma risadinha discreta, o livro mágico se assusta e questiona indignado se ela está rindo daquilo, perguntando se por acaso ela também não é uma criança que a guilda de ladrões pegou no sul, ao que Riley simplesmente desconversa com ar misterioso, dizendo que quem sabe. Enquanto isso, em meio a uma densa e aterrorizante névoa escura, Isabela surge visivelmente abalada e nervosa. Diante dela, ergue-se uma figura colossal e ameaçadora, Arun Topa, um dos 4 imperadores restantes do avatar demoníaco do deus maligno. Com uma presença esmagadora, o monstro de ataduras questiona quando a magia de teletransporte estará pronta. Engolindo em seco, a maga reflete que, mesmo sendo apenas um avatar de um deus inferior a serviço de uma entidade maior, a presença de uma divindade é algo em um nível completamente absurdo. Isabela adverte que, durante a lua cheia, a energia dos espíritos que protegem o arquipélago de Moura atinge o seu ápice de força. Por essa razão, a maga conclui que eles devem aguardar mais um pouco, esperando até que o eclipse lunar se aproxime em breve para realizarem o ataque. Arun Topa compreende a situação e se retira em meio a um vórtice de energia sombria, declarando que transmitirá o recado aos demais generais. Ficando sozinha na clareira escura, Isabela engole em seco e sente o peso da tensão no peito. Ela reflete que, após a morte de An Irantes, herdou a autoridade daquela entidade maligna, sendo exatamente essa razão pela qual os outros membros da Torre Mágica e os generais demônios não podem tratá-la de qualquer jeito. Porém, tomada por um pavor sufocante e tremendo dos pés à cabeça, a maga sabe muito bem a sua real situação. Se o Império cair e a entidade tomar de volta sua autoridade, ela será descartada e morrerá nas mãos dos próprios demônios no mesmo instante, soltando uma risada nervosa e desesperada diante do futuro sombrio que a aguarda. De volta ao Lago Ruel, a noite ganha vida com um espetáculo deslumbrante. Riley observa o ambiente fascinada enquanto diversas criaturas mágicas aladas, feitas puramente de água luminosa, emergem da superfície e começam a flutuar graciosamente pelo ar. Beck sorri encantada e explica que a energia dos espíritos do arquipélago de Moura atinge o ápice de sua força durante as noites de lua cheia. Ela revela que é somente nessa época do mês que os espíritos que habitam o oceano viajam até aquele lago, mandando a garota aproveitar a vista única ao máximo. No entanto, no meio de sua empolgação, a expressão de Beck muda drasticamente, tomada por um choque repentino ao encarar a aproximação de uma daquelas entidades aquáticas. Para surpresa de todos, os espíritos marinhos não apenas se aproximam, como começam a voar em bando e se reunir ao redor de Riley. Vendo aquele cardume luminoso concentrado no mesmo lugar, Beck fica pasma, perguntando assustada por que todos os espíritos estão indo em direção a ela. Riley olha para as criaturas e responde que não acha que seja por causa dela, abrindo a sua bolsa e revelando que a atração provavelmente se deve aos artefatos mágicos que ela carrega.
Grinvar aproxima-se com um olhar de realização, compreendendo na hora o que está acontecendo. Em outro ponto, Lit observa o céu e o mar envoltos pelas criaturas luminosas, confirmando que também consegue sentir a conexão e afirmando satisfeita que os pequenos espíritos do mar realmente se lembram dela de seu passado nas Ilhas Moura. Ao amanhecer no acampamento militar, o nascer do sol ilumina a tenda de conferência, onde os ânimos continuam exaltados. Observando os gritos do chefe tribal, Dwight, o mestre da Torre Branca, suspira exausto e questiona que tipo de crença ancestral esses nativos seguem para odiarem monstros a esse ponto. Ao seu lado, Gaia, a mestra da Torre Violeta, pondera que ouviu dizer que eles veneram a divindade guardiã do arquipélago, embora, pelo que se sabe, não se trate de uma divindade real, mas sim de uma superstição conhecida apenas dentro das ilhas. Dwight indigna-se ainda mais com a revelação, questionando incrédulo se é apenas por causa de uma mera lenda local que os nativos recusam monstros que foram formalmente reconhecidos pelo Senhor. Yukria, a mestra da Torre Azul, adverte Dwight para cuidar de suas palavras, afirmando que, para a tribo Mou, a divindade guardiã não é apenas uma mera superstição. Curioso, o mestre da Torre Branca nota que a Arquimaga parece saber de algo e pergunta sobre o assunto. Yukria lembra que havia alguém daquela região entre os membros da torre e, diante da confirmação dos presentes, ela é incentivada a contar a história. Yukria começa a explicar que tudo remonta à época logo após a unificação do Império, período em que o arquipélago de Moura correu um perigo colossal. Naquela época, ocorreu o terrível fenômeno conhecido como o rompimento, onde incontáveis hordas de monstros começaram a transbordar descontroladamente de masmorras abandonadas. Como as forças imperiais estavam ocupadas demais contendo invasões de calabouços por todo o território central, tornou-se impossível enviar reforços para o extremo sul das Ilhas Moura. Sem qualquer suporte militar, uma tragédia avassaladora se abateu sobre a região. Incontáveis nativos da tribo de Moura perderam suas vidas, e as terras antes abençoadas pelos espíritos foram completamente manchadas de sangue inocente. Porém, em meio ao desespero e quando tudo parecia perdido, surgiu uma misteriosa e poderosa maga. Aquela feiticeira enfrentou sozinha todo o rompimento das masmorras, exterminando as hordas monstruosas por conta própria e devolvendo a tão sonhada paz ao arquipélago. A lenda conta que, com o passar dos séculos, aquela salvadora solitária acabou sendo elevada e adorada como a divindade guardiã das ilhas. Dwight reage com ceticismo, afirmando que uma história dessas só pode ser um absurdo sem tamanho, pois para um único indivíduo erradicar um rompimento capaz de varrer uma região inteira, ela precisaria ser, no mínimo, uma grande maga. Dwight pontua que nem mesmo Yan Shishin, o primeiro grande mago da história, surgiu até décadas após o Império ter se estabilizado. Yukria concorda que parece uma história sem sentido à primeira vista, mas ressalta com gravidade que, por alguma razão desconhecida, não existe absolutamente nenhum registro histórico oficial sobre a identidade daquela misteriosa salvadora. Gaia intervém na discussão e pergunta se não é exatamente por isso que essa história é considerada um mito, questionando em seguida qual seria o nome daquela maga, já que o povo local não a chamaria simplesmente de divindade guardiã sem ter um nome próprio. Yukria fecha os olhos e responde solenemente, Ruel. Em uma memória do passado, a figura sorridente da maga ancestral surge banhada em luz e cercada pelos espíritos marinhos. A mestra da Torre Azul conclui revelando seu nome completo, Ruel Niral, enquanto na praia sob a luz da lua, Lit observa o céu e o mar, confirmando silenciosamente que aquela lendária guardiã adorada pelos nativos é ninguém menos que sua própria identidade de quando era viva. E por hoje é só, pessoal. Resolvi dar uma diversificada nos vídeos trazendo os novos do nosso Grimório, e acabei surpreendido com 7 novos capítulos. Semana que vem teremos outro para deixar novamente em dia, mas o próximo será o Nosso Senhor Devorador. Apesar de um capítulo mais longo, o episódio de hoje foi mais uma visão do dia a dia depois da guerra, com o ápice da história na chegada da Lit e a apresentação do monstro Aruntopa, que, sejamos sinceros, tem um design muito da hora. Além disso, Riley finalmente contou para outra pessoa sobre o Grimório, o que me deixa curioso sobre o que acontecerá quando seus amigos descobrirem sobre ele. Eu pessoalmente acharia legal se Grinvar passasse mais feitiços antigos para Olivia, e como eles eram destrutivos, seria muito útil na luta contra as forças demoníacas.
E por fim, finalmente descobrimos a identidade da Lilith, mas apesar disso, continuarei a chamando de Lilith, a menos que mudem a forma de a chamarem na história. Agora, se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e se possível hype o vídeo e antes que eu esqueça, comente parte 24 se querem que eu traga imediatamente próxima parte dessa história. Até a próxima!